Hoje temos uma participação especial de nada mais, nada menos que minha amiga filósofa, Cat. Hoje a gente... Eu sou filósofa? É filósofa Caralho, também. eu sou filósofa. Hoje a gente acordou cedo, mais precisamente Eu acordei 5. 5 horas da manhã, eu virei à noite escrevendo. Você não acordou, né? Eu levantei da cama. Você levantou. Eu levantei da cama. E aí, enfim, a gente já fez muita coisa essa manhã. Aí eu falei pra ela, Cat, Quantas pessoas podemos ser em uma manhã? A gente acha... quantas pessoas Podemos podemos ser em uma manhã? Hoje a gente já foi esposa troféu, se bem que a gente acordou cedo, né? A gente foi esposa troféu por quê? E a gente foi pro Pilates. Mas a gente foi cedo, então a gente é meio proletariada, né? Por quê? Porque, tipo, pode fazer Pilates. Mano, mas você foi muito esposa troféu. É porque eu não quero falar esposa troféu, porque, tipo assim, pra mim, esposa troféu tem que ser um mérito relacionado ao homem, entendeu? Que ele está fazendo. Ah, entendi. Pra mim, a gente foi fitness. Você foi escritora. Por que você não dormiu? Porque você tava escrevendo. Então, tipo assim, escritora, fitness. Aí fomos fazer argila. O que define alguém ser escritor? Você me acha escritora? O Matheus falou que eu não sou escritora. Porque eu não tenho obra publicada. Então, mas é muito aquilo que a gente tava conversando naquele dia, né? Eu não lembro a opinião do Matheus naquele dia foi sobre quando você recebe validação externa ou a partir do momento que você faz a obra. Lembra que a gente teve essa discussão no carro e você, o Iago e ele? Ele falou isso também. Foi, não foi? Uhum. Eu acho, cara, depende. Eu acho que como profissão você não é escritora. Porque você né, não publicou nada. Mas como comportamento... Mas eu falei isso pra ele, eu falei, cara, mas não é porque tem gente que nunca publicou uma obra, passa a vida escrevendo, não necessariamente publicou, não ganha necessariamente dinheiro com aquilo. E por que ela não seria escritora, já que ela escreveu a vida inteira? Aí ele não quis debater comigo. Gabriela, é 5 horas da manhã, Gabriela, me deixa dormir. Cara, eu tive um sonho muito estranho com você. Que dia? Ontem. Ué, você não dormiu? Não, antes de ontem, então. Tá. À noite que eu dormi. Como foi? Não, mas depois eu falo. Vamos lá, né, gente? Chamei a Cat aqui porque eu queria fazer... A gente fazer... ignorando. Oi, gente, então, agora vamos para o assunto do vídeo. Porque eu não sei qual é o assunto do vídeo. Ela falou que era segredo. Foi, eu falei pra ela. Ela tá treinando pra eu perder minha ansiedade. Te deixando mais ansiosa. Falei pra ela que eu queria fazer um vídeo com ela. Não tinha falado o tema ainda. Eu falei assim, não, vou falar o tema durante o vídeo. Aí, qual que é o tema? Ela vai me fazer chorar, ela vai me pedir casamento. Ai, sim! Eu aceito! Tá. Cadê? Vai. O tema. O que significa verdade pra você? Ah, não. Gabriela, são 9 horas da manhã. Já é pra eu responder? Você não vai dar uma intro? Vamos falar o que é pra você? Tá. Eu vou dar... A gente teve essa conversa, não teve? Teve essa conversa. Eu acho que é a quarta, quinta vez que a gente teve essa conversa. Mas a primeira vez que a gente teve essa conversa lembrei. foi há muito tempo atrás. Foi ano passado. No ginecologista. Aí, ultimamente, minha opinião sobre verdade tá dando uma mudada. E aí, eu queria explorar a verdade. Não, mas eu mudei. Desde aquele dia que eu te falei, eu mudei também. Porque não dá pra sustentar o que eu falei, não. Por quê? O que você dá pra falou? defender muitos absurdos, né? Do que eu falei. Mas falou que era verdade. Eu falei, tipo assim, ó. Isso aqui vai pro YouTube? Vai. Tá mediando o que você vai falar? Tô, porque tem coisa que o YouTube vai deletar seu vídeo. Por exemplo. Eu havia falado que não existe uma verdade universal, né? Que cada verdade varia de pessoa para pessoa. E dá pra defender esse ponto em aspectos não muito profundos. Tipo assim, o que é verdade pra mim pode não ser pra você. Na mesma questão de valor. O que é um valor pra mim pode não ser um valor pra você, que você não leva em consideração. Por exemplo, vou viajar agora. Tipo, traição. Ai, tem gente que perdoa traição e tem gente que... Traição é uma coisa que é imperdoável. Então, são verdades diferentes, por exemplo. Mas quando a gente vai falar de coisas mais profundas, por exemplo,
que eu falei que eu não queria falar, né? Tipo, abu. Ah, tá. Ok. Zo. Uhum. YouTube, eu te conheço. Como que eu vou falar que isso é relativo? Entende? Como que eu vou defender isso? Tipo, não existe, porque tem culturas que, nessas culturas, isso é normal. Ou, tipo, arrancar o clitóris de uma criança. Tem culturas que isso é uma cultura de iniciação. Como que eu vou defender isso? Porque a partir do momento que eu falo não existem verdades universais, eu posso falar, não, isso é cultural, porque existe isso em algumas culturas, em alguns países, e acaba que entra numa água que eu não defendo. Tipo, pra mim não dá pra defender isso. Então eu abro mão do que eu falei semana passada. Eu não acho que existem verdades universais, porque tem coisas que eu acho que fere o ser humano enquanto sua humanidade, e eu acho que a gente não tem que normalizar isso como uma verdade. Cara, eu tô estudando uma coisa, parece que... Eu tô estudando uma coisa muito legal dentro de metafísica, que é substância e... Não lembro o nome da outra palavra. Mas ele fala um pouco sobre isso. Deixa eu pegar só pra falar a palavra certa. Vai me deixar aqui sozinha? Interprete as pessoas. Ai, meu Deus. Isso aí é pra sociedade. Seria muito legal se eu ficasse só em silêncio, né? Então, gente, isso aqui é uma zamioculca. Não dá pra ver, né? Mas aqui temos uma zamioculca e essa espécie aqui, ó, que ela é vermelha com verde, porque a Gabriela gosta de misturar plantas. Então aqui temos duas espécies. Eu acho que não dá pra ver. Não preciso mais continuar o assunto. Aqui, ó. A planta e a zamioculca. Tá no mesmo vaso. É a Gabriele, ela fez uma planta híbrida. Um vaso híbrido, na verdade. Porque planta híbrida você teria que fazer um enxerto, né? Isso aqui não é um enxerto, é só uma... É ser e substância. Ser O ser como substância. e como acidente. Aí a substância seria identidade. Por exemplo, você é humana. Isso é uma identidade, é uma verdade imutável. Essa é uma verdade. Você é um ser humano. O acidente seria, tipo, características. Por exemplo, alta, magra, cabelo cacheado. Isso seria acidentes. Aí foi muito interessante, quando eu tava estudando isso, eu pensei bem assim, a seguinte frase. Você vai pegar uma pessoa literalmente criativa, que qualquer coisa que você der na mão dela faz arte, e eu falar bem assim, tal fulaninho é criativo. Seria um acidente ou uma substância? Porque se a pessoa... Acidente. Sim, é acidente. Na hora eu pensei substância, você acredita? E eu até salvei o porquê. Porque eu acho que é forma do ser dela se manifestar. Independente do contexto que você colocar ela, ela vai se manifestar naquela forma criativa. Mas é uma forma do ser dela. Não é o ser, é uma forma. Mas ainda assim identitário. Exato. Por isso, acidente. Sim, só que, por exemplo, ele fala bem assim, o Aristóteles fala que Sócrates... Aristóteles, não. Aqui não. Você não gosta? Aqui, não. Detalhe, eu tô escrevendo um romance com Platão e Aristóteles. Por que você não... É Platão que você não gosta? É a minha substância. É acidente. Acidente? É Acidente. E aí ele fala sobre isso, e que eu achei muito legal. Eu até coloquei um exemplo aqui, porque eu realmente achei isso muito interessante. E eu fiquei pensando, cara, verdade... cadê? Inclusive, isso aqui eu achei muito legal também, sobre o ato e a potência. Aí, por exemplo, um feijão que ele ainda não tá maduro, tipo, para colher. Ele não é um feijão. Ele é um feijão. Ele é uma potência de um feijão. Por exemplo, uma criança, ele é um ser humano? Aí a gente tá entre ser e não ser. Aí ele ainda não é necessariamente um ser humano. Ele está em potência para se tornar um ser humano. Mas não que ele não é. Ele é. Só que em potência.
Tipo uma semente de árvore. Ela não é necessariamente uma árvore, mas ela faz está em sentido potência. fazer isso com o ser humano? Faz. Tá até aqui no Com o ser livro. humano? Tá até aqui no coisa. Deixa eu ver se eu acho. Nossa, minha garganta é péssima. Inclusive, o exemplo que ele dá o exemplo de feto. Feto pra mim faz sentido porque o feto está pra semente de uma árvore, né? Sim. Mas fala também sobre criança. Eu até fiz uma anotação que é bem assim, olha. Substância é o que a coisa é em si. E a essência dela, o que faz ela ser aquilo. Por exemplo, o ser humano é substância. Isso não muda facilmente. Por isso, o que me pegou enfim, acidente. Muda, né? Só não muda. Não. Acidente, características que podem mudar sem destruir o que a coisa é. Será alta, loura, estar feliz, saber música, tudo isso pode mudar, mas ela continua sendo humana. Enfim, aí eu entrei nessa parte de substância e acidente. A potência, o ato, seria um movimento que a gente, enquanto Platão ele dizia que a gente é algo fixo e imutável, o Aristóteles ele veio já falando, não, tem um movimento, a gente muda e tudo mais. A potência, o ato, o movimento e a substância seria a estrutura. E aí eu tava aqui, ó, achei. Ele fala bem assim. Sócrates é a substância, o que ele é. Filósofo é um acidente, algo que ele pode ter ou não. Então, mesmo que ele deixe de ser filósofo, ele continua sendo Sócrates. Entende que nessa sentença, isso está no livro dele. Entende que nessa sentença ele colocou Sócrates como Sócrates? Ele não colocou Sócrates como um ser humano. E na minha cabeça, aí eu basicamente reformulei um pouco do pensamento dele. Aqui. Na minha cabeça, Sócrates, a partir do momento que ele deixa de ser filósofo, ele deixa de ser Sócrates. Até porque ele seria uma pessoa comum. Ele não seria quem ele é. Sócrates, tal como a gente conhece. Mas porque ele colocou como Sócrates, por que ele não colocou como humano? Justamente. Por isso que eu falei, mano, aí o que eu anotei foi: eu acredito que exista acidentes que, na verdade, são expressões constantes de um modo de ser. O acidente, ele não vira substância. É o que existe, um modo de ser, que se expressa através de certos acidentes. Só que é tão recorrente, são tão constantes, que eu acho que faz parte do núcleo da pessoa. Como uma verdade dela. Como uma verdade do que aquele ser é. Por exemplo, tem Mas pessoas... eu peguei a substância. Substância é o ser humano, né? Substância é... Como matéria. Só como matéria. Não, ele... Não, eu não acho que, por exemplo, a alma é uma substância. Porque eu acho que tudo que você tá falando faz parte da alma, por exemplo. E não do ser humano, carne. Né? Porque se você pega e destrincha, chegamos ao átomo, né? E átomo é o quê? Energia. E aí é 99,9999 de energia. Então, eu não tô falando da matéria. Eu acho que a substância é só a matéria. E a alma não é uma matéria. Mas ele não fala nesse sentido. Até porque na época nem tinha essa... Não, mas você não colocou sua vertente? Coloquei minha vertente dentro da parte... Até o momento que eu estudei. Eu não fui tão a fundo. E eu tô colocando minha vertente no que você me apresentou. Isso. Então, mas aí, dentro do que eu estudei, não tem essa separação de matéria. Mas é porque ele fala colocando... Aí ele fala, por exemplo, a substância é um cachorro, uma árvore. Inclusive eu anotei esse exemplo aqui que eu achei genial, que fala bem assim, ó. O ser caneca seria uma substância. O ser azul seria um acidente. Até porque, se ela mudar a cor, continua sendo caneca. Sim. Mas se deixar de ser caneca, vira outra coisa. Sim. Entende que a essência, ela continua a mesma? Então, se eu pego uma pessoa que tem algo intrínseco dela, e eu tiro aquilo, ela deixa de ser aquilo. Cara, não. É porque você tá colocando isso como um ser humano, que foi o exemplo de Sócrates, né? É porque você tá falando bem assim, olha, se eu tenho uma caneca azul e eu pinto ela de amarelo, agora eu não tenho mais uma caneca azul, eu tenho uma caneca amarela. Tipo, se eu tenho Sócrates e Sócrates é filósofo, se eu tiro a filosofia de Sócrates, agora ele já não é mais Sócrates. Ele é um ser humano comum. Mas a caneca, continua sendo caneca. Sócrates como humano, continua sendo humano. Pra mim é bem
repartido isso. Sim, só que, tipo assim, se a gente for pegar no sentido mais profundo da coisa, eu acho que não tem como fazer essa segregação. Aí, por isso que eu entrei nesse lance da verdade. Por quê? Também fala bem assim, olha, verdade, quando o que se diz corresponde ao que é. Se tal, se tal, se tal substância, se tal acidente tá tão intrínseco na pessoa, se tira ela daquilo, ela deixa de ser o que é. Como acidente, sim. Como substância, não. Mas ele fica só nichado no ser humano e não ser. Ser e não ser. E aí é engraçado, porque se a gente for colocar ser e não ser, o bicho nem acreditava nisso, Aristóteles. Véi, mas tipo assim, como que você tá assimilando isso à verdade? Porque. Qual é o... Não, eu quero saber, gente. Eu achei engraçado. Porque pra mim é tipo assim, ó, tem a sua personalidade. Pra mim, a sua personalidade é o acidente. Só que você, antes de ser a Gabriele, você é um ser humano. E o que te faz diferente de outras pessoas? A sua personalidade. Então, mas todo ser humano, mesmo em ambientes iguais, mesmo crescendo no mesmo ambiente, com o mesmo estímulo, vão ter características diferentes. Exato, Você é a não sua limita isso. personalidade. Não tô te limitando, eu só tô Não, descrevendo. sim. É porque não é só um acidente. Pra mim é substância. Alerta de vídeo longo, alerta de eu vídeo longo. Tá, eu vou pra outra pergunta, depois a gente volta nessa. Não, pô, vamos terminar essa. Não, é porque eu acho que vai complementar depois no final. Vai Ah, ser tá. mais fácil pra gente responder. E a segunda, e essa eu não tenho uma resposta pra ela. Desculpa. Alerta de vídeo longo. Essa é, o que é essência? É o acidente. Eu tenho a resposta! Acabou o vídeo. Ai, droga. O que é essência? O que é Ah, essência? dentro dos termos que você me trouxe, é o acidente. Sem ser o que eu trouxe. A sua opinião. O que é essência de uma pessoa É o pra que você, Giovana. é o que faz ela ser ela. Única e exclusivamente ela. O que faz a Gabriele ser a Gabriele, o que faz o Matheus ser o Matheus, o que faz o Iago ser o Iago, o que faz a Giovana ser a Giovana. Todos são seres humanos e todos são extremamente diferentes um do outro. E aí tudo que compõe isso, que é inacessível no plano material, desculpa, me apeguei isso aí, que seria a substância, que é a matéria, o que eu não posso tocar? Mano, quem você é o que faz de você ser você. E todas as pessoas são extremamente diferentes umas das outras. Eu acho que todas as suas ideias, tudo que compõe você, não como matéria, mas como metafísica, para além do físico mesmo. Eu acho que essa é a essência de cada pessoa. Tipo, nossa, eu gosto muito da essência daquela fulaninha. Ou quando você vê uma pessoa, nossa, essa pessoa ela é muito brava, agressiva, ou nossa, essa pessoa tem uma energia tão gostosa, essência. Pra mim. Mas e no íntimo daquela pessoa? Como assim no íntimo daquela pessoa? Tipo, às vezes ela não mostra. Não, mas aí. Continua. Tipo, às vezes ela não mostra a essência dela. E, por exemplo, o que faz tal pessoa ser tal pessoa. Aí eu posso pegar o exemplo dela ser uma pessoa mais irritada, correto? Ok. E aí a gente pode falar que é Mas eu colocaria adjetivos assim como essência? Eu posso colocar adjetivos assim como essência? Não. A essência seria isso? Não. Tipo, o que você fez agora, você diminuiu tudo que eu falei pra uma palavra só, velho. Não, é porque eu pensei nessa palavra. Você começou a falar e eu comecei a pensar nessa palavra. É porque eu pensei assim, nossa, essa pessoa tem uma energia mais brava. Nossa, essa pessoa tem uma energia mais potente. Nossa, essa pessoa tem uma energia mais pacificadora. Eu não tô reduzindo a pessoa àquela palavra, mas a essência. E eu não acho que a essência ela só existe a partir de quem observa. Se a pessoa não se mostra pra mim, não significa que ela não tem uma essência. Ela tem uma essência, só que eu não tive acesso àquilo. Tipo, que é igual aquilo que a gente já conversou também, que você tava conversando com o Matheus, que ele falou bem assim, que as pessoas... Não é porque a pessoa ela não se mostra que ela não é. Ela só não tá confortável pra ser naquele momento. Ou ela não se sente confortável com você, por X motivos, ou porque ela simplesmente não quer. Não significa que ela não seja igual, por exemplo...
você não publicou nenhum livro, ou você não ganha dinheiro com isso, não significa que você não é uma escritora. Pra mim, significa que você não é uma profissional escritora, que você não ganha com isso. Mas a sua escrita não depende da minha observação. Se você não contasse pra ninguém que você escreve livros, tipo, pra ninguém, isso excluiria o fato que você tá escrevendo? Entende? Uhum. Tipo, se você não mostra a sua essência pra mim, se eu não consigo ver ela, não significa que ela não existe. Porque você não é você a partir do olhar do outro. Você é você porque você está sendo você, independente do outro. Uhum. Independente. Então eu acho que a essência, sim, é essa coisa inacessível na questão de eu não consigo tocar. Por isso que pra mim seria o acidente, que é diferente da substância, que é o seu corpo físico. Tipo, pra mim, por isso que pra mim é tão dual. Pra mim é muito dual, tipo, a matéria ser humano como substância e como acidente tudo que compõe o mundo das ideias, não o plano físico. Pra mim foi assim que eu entendi. Sim, faz sentido. E talvez se eu estudar, talvez até chegue nisso, mas eu ainda vi como uma divisão, porque ele coloca só o ser humano como substância. Só que ao mesmo tempo ele traz o exemplo de coisa. De Sócrates. Que ele não deixa de ser Sócrates. E eu me apeguei muito a essa palavra. Porque ele poderia falar que. Porque ele poderia falar que Sócrates é humano, mas ele não fala isso. Ele fala que Sócrates não deixa de ser Sócrates. Aqui, ó. Se por acidente, assim dizemos que Sócrates é filósofo, mas não é necessário. Lei. Assim dizemos que Sócrates é filósofo, mas não é necessário que Sócrates seja filósofo para ser Sócrates. Sócrates poderia, com efeito, não se haver tornado filósofo e com isso não teria deixado de ser Sócrates. Ué. Justamente. Não. Sim. Continua? Filósofo, portanto, é um acidente de Sócrates. O mesmo se poderia dizer dos atributos branco e músico. Branco é um diverso de músico, mas visto que Sócrates é branco, podemos ligar pelo que é, pelo ser, branco e músico e dizer que o branco é músico. Branco e músico... filosofia é foda. Branco e músico foram, assim, ligados por mero acidente, isso é, por coincidência. Mas aqui está escrito o inverso do que você me falou. Olha... assim dizemos que Sócrates é filósofo, mas não é necessário que Sócrates seja filósofo para ser Sócrates. Então, justamente. Ele não deixa de ser Sócrates se ele não for filósofo. Justamente. Entende? Ele colocou a palavra Sócrates aqui. Só que se Sócrates deixasse de ser Sócrates, ok, ele seria Sócrates. Só que ainda assim deixasse de ser filósofo, você fala. Ele não seria Sócrates. Mas por que aí não fala isso? Ele seria só um ser humano. Ele seria... Sim. Mas foi o que a gente tava falando. Mas aqui ele fala que... Vai, fala, continua. Aqui ele fala que o quê? Não é necessário que Sócrates seja filósofo para ser Sócrates. Vai, continua. Cara, vou falar o que eu entendi disso aqui, tá? Tá, vai. Tipo assim... O que você sentiu? Me conta o que você sente. Ai, tipo assim, do que eu li aqui, ele coloca muito... Ele, de fato, ele faz essa separação do que é, do que está se tornando e do que pode vir a ser. Ele pra mim, eu entendi que ele faz muito essa separação. Só que a substância... Eu já sei como que eu vou explicar isso melhor. É porque eu não acho que seja tão separado assim. Tá, mas... Por quê? Aí você me falou que você tirou daquela parte do texto, mas o texto tá falando exatamente isso. Sim, eu não acho que seja tão separado assim, porque algo não deixa de ser. Se algo deixa de ser, ele deixa de ser. Tipo, se Sócrates não fosse filósofo, ele não seria Sócrates, tal como ele é hoje. Entende? Ele precisava ser filósofo. É porque você tá colocando o filósofo como substância. Eu tô colocando como consequência. Consequência do quê? Do fato dele ser filósofo. Mas o que é substância? Coisas que não mudam, correto? Correto. Você ser filósofo... Já sei. Eu já sei o porquê que... Eu lembrei agora.